Hoje pela manhã tive o privilégio de visitar a Biblioteca Municipal de Campinas para buscar esse livro, uma antologia poética de Carlos Drummond de Andrade. Especificamente eu fui atrás do poema José, o qual retrata muito daquilo que se passa na mente e no coração das pessoas no nosso meio, aquelas pessoas que convivem conosco todos os dias. E o poema de Carlos Drummond de Andrade, esse modernista mineiro, ele declara o seguinte: E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? E o poema prossegue. E basicamente o que nós enxergamos nessa biografia, digamos assim, do próprio poeta, porque Carlos Drummond de Andrade, embora não se chame José, ele entende que muitos brasileiros carregam o prenome José. Segundo o IBGE, o último levantamento concluído, existem no Brasil 4 milhões de Josés. Ou seja, de cada 10 brasileiros, um brasileiro ou se chama José ou Maria, que são os nomes mais populares do nosso país. Entendendo isso, nós vemos que o poeta ele se coloca no lugar de cada José existente em nossa nação. Uma das chaves que nós temos para compreender isso é que o poeta era mineiro. E aqui o personagem abordado por ele nessa poesia, nesse poema, é mineiro. Tanto é que ele quer ir para Minas, mas Minas não há mais. Aqui nós entendemos que o desejo de Drummond era retornar a uma Minas que não existe mais, à sua infância, aos seus familiares, aos seus amigos, aquilo que ficou para trás. E nós percebemos o conflito que há no coração de todo homem, inclusive no do poeta, quando ele diz que, mesmo tendo o desejo de ir para Minas, ele também tinha o desejo de ir para o mar. E sabemos que não há mar em Minas. Esse é o sentimento de muitas pessoas. Elas buscam uma saída, buscam uma alternativa, mas se deparam sempre com e agora? E agora, José? E agora, você? Drummond ele retratou isso muito bem diante do seu dilema. Durante 8 vezes ele faz esse mesmo questionamento, e agora, José? E no final do seu poema ele faz uma última pergunta: José, para onde? Que é outra pergunta que veremos no final, no término do nosso podcast. Por que eu trouxe Drummond aqui no início desse bate-papo, dessa conversa? Justamente pelo fato da universalidade desse problema. Nós vemos que as pessoas buscam sempre uma saída, um caminho, uma alternativa para que encontrem aquilo que de fato as complementem. Buscam em filosofias, buscam em relacionamentos, buscam em lazer, de várias formas, em vários lugares, mas sempre se deparam com obstáculos. Obstáculos que acabam implodindo aquele desejo, aquele sonho de felicidade autêntica, de felicidade que não se dissipa quando as luzes se apagam, quando a festa termina. Um exemplo que temos, que será celebrado em breve, é o Carnaval, que mobiliza massas, que mobiliza o Estado, governos, em prol dessa festividade popular. E muitas pessoas acham que
esse momento de descontração, esse momento de festejo é o suficiente para suprir as carências do seu coração, as lacunas que existem na sua vida. Mas, ao final de tudo, quando de fato refletimos sobre nós mesmos, quando não há mais vozes ao nosso redor, a não ser a voz do nosso próprio coração, percebemos que tudo isso é transitório e insuficiente para preencher, para completar aquilo que de fato nos falta. O que percebo é que, diante das dificuldades do dia a dia, poucas pessoas de fato se mostram resilientes, conseguem domar os seus monstros e vencê-los. E olhando para esse tema, um nome que me vem à mente e que me serve como referencial é José. José do Egito, um homem que viveu num período diferente do nosso, é verdade, mas com muita coisa similar, parecida com aquilo que vivenciamos hoje. E uma das coisas mais extraordinárias nesse personagem bíblico, personagem histórico, nesse herói da fé, é o fato dele não ter se corrompido, não ter perdido aquilo que ele tinha de mais valioso dentro de si, mesmo quando tudo lhe foi tirado, lhe foi tomado à força. José, ele preservou no seu âmago, no seu coração, aquilo que de fato vale a pena ser preservado. E, citando esse José, eu quero até provocar o seu pensamento, a sua reflexão, porque o poeta pergunta, e agora, José? Nada melhor do que olharmos para um José, para tirarmos lições e aprendizado, e talvez fazermos da nossa vida tão bem sucedida quanto foi desse patriarca bíblico. Eu quero ler Gênesis 37, versículo 18 e versículo 20, que mostram um conflito familiar que ocorria na vida de José. José, ele era filho de um patriarca bíblico, ele vinha daquela descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Israel, era o seu pai, e Jacó tinha vários filhos, 12 filhos. E uma casa cheia de filhos, cheio de meninos, sempre é desafiadora a convivência, cada um com uma personalidade e um agravante. Aqui tinham mães diferentes, eram 4 esposas que Jacó tinha, 2 esposas e 2 concubinas. E José era filho preferido, predileto daquele pai, justamente porque ele era filho da esposa predileta de seu pai, Raquel. E o seu pai não sabia lidar, digamos assim, de uma maneira imparcial no trato com os filhos. Tanto é que o privilegiava, não somente pelos seus acertos, postura, mas porque é dito que Jacó amava mais José do que os outros filhos. E quando olhamos para o versículo 18 do capítulo 37, nós entendemos o ponto que chegou essa questão familiar. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. A situação familiar chegou a um extremo que os seus irmãos não conseguiam ter outro sentimento por José, a não ser o sentimento destrutivo de querer eliminá-lo de suas vidas, de seu caminho, como se José, ele mesmo, fosse um obstáculo à felicidade deles. A primeira coisa que eu quero analisar é que muitas vezes nós nominamos pessoas como problemas, obstáculos à nossa felicidade. E isso é um tremendo erro. Porque na realidade não há obstáculo maior do que nós mesmos. Aqueles que nós impomos a nós mesmos, dentro do nosso coração, dentro de nossa mente, a cada dia. Não são as outras pessoas. Claro que outras pessoas podem não ser tão produtivas em nossa vida, não trazer tantos benefícios, mas não são elas, a sua presença ou ausência, que determinam o nosso acesso à felicidade.
coisa que os irmãos de José entendiam que era o problema. O problema de relacionamento dos irmãos de José com o seu pai era, na prática, as atitudes que eles tinham. Rúben, por exemplo, o irmão mais velho, havia desonrado o seu pai, deitando-se no seu leito, maculando o leito do pai com a esposa do seu pai, com uma de suas concubinas. Outros filhos levantaram um grande problema para o pai quando se vingaram de um mal feito à sua irmã, matando outros homens. Então, o sentimento de resistência que havia do pai em relação aos filhos, em muito se dava ao seu temperamento, às suas atitudes impensadas. José não era o problema. O problema estava com eles, no cerne deles, dentro deles. Tal como acontece com todo homem e mulher que já existiu ou haverá na face da terra. O nosso problema não são os políticos. Nosso problema não está em Brasília, o nosso problema não está no Palácio dos Bandeirantes ou no Palácio dos Jequitibás. Sempre temos essa tentação de terceirizar aquilo que impede o nosso avanço, como se fosse alguém diferente de nós mesmos. Diante daquele sentimento que foi crescendo e que multiplicou-se quando José, pouco antes, ganhou uma roupa especial do seu pai, uma bela túnica colorida, símbolo do como ele era estimado pelo pai, os irmãos decidiram aprisioná-lo, lançá-lo numa cisterna e matá-lo. Nesse momento, nós vemos uma intervenção no versículo 21 do mesmo capítulo 37. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Aqui entra um segundo aspecto, eu quero que você analise comigo. Esse Rúben, o irmão mais velho, é o mesmo que desonrou o leito do seu pai um pouco antes em secreto. E nesse momento ele buscava fazer outra coisa em secreto, resgatar o seu irmão, mas sem discordar dos seus irmãos que queriam matá-lo. Ele planejava uma estratégia para que ele estivesse ao mesmo tempo bem com os seus irmãos e bem com o seu pai. Essa atitude dúbia não funciona. Não podemos ser amigos do nosso pai sendo amigos daqueles que planejam, que respiram a maldade. Ninguém pode servir a dois senhores, diz a Bíblia. Ou você faz aquilo que é certo, ou faz aquilo que é errado. De uma fonte não pode sair dois tipos de água, água boa e água má. Ou ela será boa, ou será má. Rúben, ele tentava administrar a situação, bem intencionado, acredito eu, mas ele buscava uma maneira de se redimir aos olhos de seu pai, porque a sua imagem havia sido manchada pela sua própria atitude. Muitas pessoas tentam agir dessa maneira. Em secreto, tentam agradar a Deus, mas no seu dia a dia acabam concordando com aqueles que procuram satisfazer a sua própria concupiscência, as inclinações do seu próprio coração. Porque Rúben, sendo o irmão mais velho, poderia muito bem, com a autoridade que tinha, pegar José pelo braço, passar em meio aos irmãos e levá-lo de volta para casa. Claro que ele teria a oposição dos seus irmãos, ele seria questionado, ele perderia a popularidade entre os irmãos, mas ele faria aquilo que é certo. Muitas vezes a vida nos apresenta situações que são desafios para que sejamos testados a fim de fazer aquilo que de fato deve ser feito, aquilo que vale a pena, aquilo que precisamos realizar. E Rúben perdeu essa oportunidade. A narrativa prossegue. José, ele é vendido a uma caravana de midianitas que iam em direção ao Egito, levando bálsamo, mirra e escravos. Chegando no Egito, José é levado a um mercado onde pessoas, vidas humanas eram mercadejadas como se fossem objetos. Algo já visto tantas vezes em nossa história, até no passado recente, séculos atrás, aqui no Brasil.
E estando naquele local, de maneira injusta, sendo maltratado, levado à força para o Egito, ele foi comprado pelo chefe da guarda do faraó, Potifar. Foi levado para a casa de Potifar. E lá ele começou a ter êxito em tudo aquilo que ele fazia, pois o Senhor era com ele. E aqui eu entendo uma outra coisa. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja contaminado por aquilo que nos é feito. Eu gosto de pensar que José é exemplo de um homem que tinha o coração inoxidável. Não que seu coração não fosse feito de carne, como o meu e o seu. Mas ele estava blindado a algumas situações. Ele estava preservado de algumas ações que eram feitas contra ele. As ações podiam repercutir na sua vida, mas elas não adentravam ao seu coração. Um dos maiores problemas quando sofremos qualquer tipo de injustiça é criarmos em nós mesmos a mágoa. A mágoa, dizem alguns, é a junção de duas palavras, má, água. Uma água má. E quando você pensa que 70% do nosso organismo é composto por água, isso mostra o quanto ela pode ser maléfica, uma vez que bastam algumas pequenas gotas para que todo o entorno seja contaminado. Assim é o nosso coração. Mas, para ser realista, eu devo dizer que a palavra mágoa não vem da junção de má, água, mas sim a sua raiz é latina e está mais próxima do termo mácula, que significa uma espécie de mancha que se apega e que deteriora, destrói aquilo que toca. Então, a mágoa, sendo uma espécie de mácula, é como se fosse uma ferrugem que se apega ao metal e vai corroendo, vai devorando silenciosamente aquilo que ela toca. A mágoa, ela age dessa maneira. Ela vai devorando o coração do homem pouco a pouco em ressentimentos, até que não reste nele nada de bom, a não ser aquele sentimento, aquele reservatório nocivo que acaba envenenando a sua própria alma. José não era assim. Prova disso é que mais à frente, quando ele tem seus filhos, ele faz questão de nomeá-los de uma maneira que ele se recorde de que não adianta você não liberar perdão, você alimentar a mágoa, a amargura no seu coração. Ele nomeia os seus filhos como Manassés e como Efraim. Ou seja, até vou ler com você Gênesis 40 para aprofundar um pouco mais esse entendimento. Gênesis 41, versículo 50. Lemos o seguinte: que durante esse tempo, antes do primeiro ano da fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Então, antes até de olhar para Efraim, quero que você olhe para Manassés. Por que José nomeou seu filho, o primeiro filho de Manassés? Porque é impossível haver qualquer tipo de progresso em nossas vidas se nós não limparmos primeiro o nosso coração da mágoa. Tanto é que José lhe declarava, através do nome que deu ao seu filho, que Deus o fez esquecer de todas as dificuldades e da família de seu pai, da maldade de seus irmãos, de cada afronta que ele recebeu. Só há progresso em nossa vida quando nós viramos algumas páginas que de maneira insistente nós desejamos ficar revisitando, capítulos não felizes de nossa história onde procuramos os culpados pela nossa infelicidade. Esse não é o caminho, não é a receita de uma vida próspera, de uma vida feliz. Tanto é que quando José, de fato, ele virou a página da sua história, veio Manassés e, na sequência, veio Efraim, o qual é declarado no versículo 52, que José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, primeiro, houve a libertação de José, não das cadeias, não do cativeiro no Egito, mas do seu coração em relação à mágoa.
José se liberou disso. Ele seguiu adiante. E logo em seguida, nós vemos que José, ele foi próspero. E o seu filho é sinal disso. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A trajetória de José é muito rica. Se você nunca leu o relato bíblico, eu o convido a ler os capítulos que vão do capítulo 37 de Gênesis a 50. Uma leitura curta que você pode fazer em 40 minutos, 1 hora talvez, e que irá com certeza acrescentar muito ao seu coração. José, ele foi levado a esse reino do Egito. Antes de haver a restauração da sua honra, a restauração da sua família, dos relacionamentos que foram interrompidos de maneira tão brusca, ele foi para a casa de Potifar, como já dissemos. E ele começou a ver a boa mão do Senhor em cada coisa que ele tocava, porque o Senhor era com ele. E por causa de José, a casa de Potifar era abençoada. Tudo ia bem na casa de Potifar, menos uma pessoa, a esposa de Potifar. Aquela mulher, vendo José, vendo que ele era um jovem bonito, formoso, começou a cobiçá-lo. E começou a alimentar no seu coração expectativas que José jamais poderia corresponder, por ser uma pessoa fiel a Deus. Mas mesmo assim, ela começou a ser incisiva, insistente, e começou a exigir que José se deitasse com ela. Mas José declarou a ela várias vezes como eu poderia fazer tamanha maldade. José não enxergou nesse ato libidinoso uma oportunidade de estar bem com a esposa do seu patrão, de alguém que tinha mais influência do que ele naquela casa. Não. Ele não estava olhando para o contexto terreno, humano, porque muitas pessoas acabam virando as costas para aquilo que Deus considera e aponta ser o caminho correto, para trilhar atalhos que, na verdade, se revelam rapidamente em becos sem saída. José, ele não cedeu aos desejos da sua própria carne, porque José era um jovem saudável, com testosterona, como qualquer outro jovem que há por aí. Mas mais forte que os seus hormônios era o amor, o compromisso que ele tinha pelas leis do Senhor. Por isso que ele declarou àquela mulher: eu não posso fazer tal maldade, nem contra o meu Deus, nem contra o seu marido, porque ele me confiou tudo que há aqui na sua casa, tudo menos você, exceto você. Mas aquela mulher não aceitou facilmente aquela recusa e procurou criar oportunidades para estar a sós com José. E em determinado dia, novamente o intimou a estar com ela, mas diante de nova negativa, ela o agarrou. E ele se desvencilhou como pôde, e para não ceder, ele saiu daquele local, saiu daquela casa. O que poderia ser um ponto final àquela questão, na verdade, foi reticências. Porque aquela mulher, vendo que estava com o manto, com a roupa de José em suas mãos, começou a gritar. Ela começou a apelar aos serventes, aos escravos, àqueles que estavam na casa, nos arredores, para que viessem acudi-la, como se ela tivesse sido vítima de uma tentativa de violência, e não o contrário. Pois ela foi a agressora, ela foi a pessoa cheia de malícia, de uma intenção negativa em relação a José. Mas era a palavra daquela mulher, a esposa de um nobre do Egito, contra a palavra de um escravo. Quando o seu marido tomou ciência da questão, a Bíblia diz que ele ficou irado, ele ficou com muita raiva. E ele colocou José na prisão. Mas mesmo na prisão, a boa mão do Senhor continuava sobre a vida de José. Pois aquilo que ele fazia na prisão também era bem sucedido. A tal ponto que o carcereiro deixou de se preocupar com as rotinas da prisão e os próprios encarcerados, confiando tudo nas mãos de José. José, apesar da situação, apesar dos seus planos humanos terem falhado, ele continuava fiel aos seus princípios. Ele continuava sendo, entre aspas, um bom funcionário no lugar que ele estava, por mais insalubre que fosse. E eu pergunto a você e pergunto a mim mesmo,
Será que sempre fazemos 100% o nosso melhor aos homens, mesmo quando as situações não se mostram tão favoráveis? No nosso trabalho, na nossa rotina, no trato com as outras pessoas? Será que nós somos mais preocupados com aquilo que nos pode ser oferecido do que aquilo que nós podemos oferecer? Porque José não havia até então recebido nada de positivo das pessoas, dos homens. Ele poderia ser alguém totalmente descrente na humanidade, porque primeiramente seus irmãos o traíram. Eles não somente queriam se livrar dele, mas depois lucrar com a venda dele. Nós vemos que depois ele foi para a casa de Potifar e quando as coisas pareciam se estabilizar, uma nova puxada de tapete. Uma mulher que não aceitou o não daquele rapaz que era fiel a Deus e fiel ao seu patrão e que por isso ele foi caluniado e ele foi injustiçado e lançado numa masmorra, lançado numa prisão. Ele poderia ter enchido de mágoa o seu peito, mas ele continuou tendo o seu coração cheio de fé, confiando que Deus tem um propósito. Nós falamos em nossos podcasts sobre fé e sobre as crenças que nos limitam. Muitas ideias falsas têm construído muros mentais ao nosso entorno e nos impedido de enxergar de fato a realidade. José, felizmente, ele não permitiu que nenhuma adversidade construísse uma muralha em volta dele para que ele deixasse de enxergar um novo horizonte diante de si. Ele continuou inabalável, como nós dissemos anteriormente, com o seu coração inoxidável, sem a ferrugem do pecado, sem a ferrugem da amargura. Ele não ficou alimentando desejos de vingança. Ah, quando eu sair daqui, eles verão. Eles não tardam por esperar. Nada disso. José, ele se preocupou somente em fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus. E essa também deve ser a nossa preocupação. E naquela masmorra, naquela prisão, houve um novo episódio na vida de José marcante. 2 homens foram levados da corte do faraó para aquela prisão. Eram dias próximos ao aniversário de Faraó e um padeiro e um copeiro foram aprisionados. E aqueles 2 homens estavam sob a tutela de José. José deveria assisti-los. E ambos tiveram, certa noite, um sonho. O padeiro, ele sonhou com pães, com cestos, com aves. E o copeiro do faraó sonhou com cachos de uva, com taças e o serviço ao faraó. Ambos trouxeram a José os seus sonhos, o qual, de sonhador, passou a ser alguém que também compreendia do sonho dos outros. Ou seja, ele não tinha os olhos fitos somente naquilo que era dele, lhe interessava, não estava olhando somente para si mesmo, para suas próprias necessidades, expectativas. Não. José era uma pessoa que tinha empatia. E ele ouviu aqueles 2 homens. Primeiro, ele ouviu o padeiro e ele deu o significado, ele revelou aquilo que haveria de acontecer com o padeiro, que em 3 dias ele seria recolocado no posto que lhe foi tirado, ele foi privado recentemente de serviço do faraó. E ao padeiro foi também trazida a revelação do seu sonho. E houve o esclarecimento de que nos mesmos 3 dias, aquele padeiro ele teria tirado a sua vida e as aves do céu haveriam de devorar as suas carnes. E assim foi feito. E quando era restaurado a sua posição original, o copeiro que voltava à corte de Faraó, José lhe fez um pedido, que aquele homem se lembrasse dele. Quantas vezes fazemos o mesmo pedido a amigos, colegas, a pessoas que estão em posições capazes de nos estender a mão e nos ajudar, seja encaminhando um currículo, seja pedindo algum favor pessoal, alguma intercessão, algum tipo de ajuda que está disponível àquela pessoa. E quantas vezes o que temos como resposta é uma promessa vaga que não se cumpre.
tal como aconteceu com José. Porque o homem que lhe prometeu que sim, se lembraria dele, passados 2 anos, simplesmente se esqueceu de José. José poderia, novamente, repito, ficar frustrado, porque novamente alguém lhe virava as costas. Mas Deus jamais virou as costas para José. José não ficou esperando as migalhas da ingratidão. Ele confiava no banquete da graça que um dia, em momento oportuno, seria oferecido à sua vida. Só que vários anos haviam se passado. José, quando saiu da casa de seu pai, tinha 17 anos. E agora ele já era um homem maduro. Várias situações haviam calejado não somente a sua carne, mas o seu coração. Mas repito, a mágoa não conseguiu adentrar dentro do seu peito. Ele estava revestido, ele estava protegido, ele estava guardado através da presença de Deus. E eis aqui o segredo para que nós possamos ter sucesso em tempos tão difíceis. Como nós colocamos logo no início de nossa conversa, Drummond, ele se apresenta através do poema José como uma pessoa sem saída, uma pessoa sem expectativas, que não enxergava uma porta. Tanto é que ele declara que não há porta, ele pensa que não há um caminho, quando na realidade há uma porta. Jesus Cristo é essa porta. Jesus Cristo, ele é o caminho. A presença de Deus é a única coisa que pode compensar tudo aquilo que nos é tirado, roubado nesse mundo. Nesse mundo, as portas se fecham. Nesse mundo, as pessoas acabam esquecendo de suas promessas, abandonam alianças, viram as costas. Mas Deus, ele sempre está atento àquele que é fiel. Tanto é que em todo o tempo no qual José manteve a sua integridade, Deus continuou abençoando a sua mão. Tanto é que Deus, de maneira sobrenatural, fez com que o mais poderoso homem do Egito tivesse um sonho. E um sonho que abalou as suas estruturas, que o fez despertar no meio da noite, talvez empapado de suor, trêmulo, não sei, mas o que eu sei é que aquele homem acordou com aquele sonho nítido, impresso na retina, vívido, e ele queria uma resposta para aquilo que ele havia sonhado. E ele chamou todos os sábios, todos os homens instruídos do seu reino, para que alguém lhe trouxesse uma resposta. E que resposta ele teve? Nenhuma. Nenhum daqueles homens que comiam à sua mesa, que viviam em seu palácio, daqueles sábios, daqueles magos, tinham de fato a resposta à necessidade do coração de Faraó. Tal como o poeta Drummond, o Faraó era um homem sem resposta, era um homem sem saída. Mas felizmente, Deus também fez com que aquele copeiro se lembrasse de José. Ele até declara na palavra, quando lhe fala com o Faraó, reconheça a maldade que eu cometi. Eu me esqueci daquele rapaz, eu me esqueci de José. Quando eu estive na prisão, ó Faraó, junto com o seu servo copeiro, ambos tivemos um sonho. E aquele homem nos declarou exatamente o que haveria de acontecer e aconteceu depois. Quando o Faraó soube disso, mandou que trouxessem José à sua presença. José, ele teve a barba feita, recebeu novas roupas e foi colocado diante da corte de Faraó. E ao ouvir o sonho de Faraó, José deu a interpretação. Disse que quem havia lhe revelado aquilo não fora o homem, mas sim Deus, dando crédito à pessoa certa. E aqui nós aprendemos outra virtude que José tinha. Ele não retirava, não tomava para si nada que era dele. Ele não tomou para si a mulher de Potifar. Ele não tomou para si também a honra que era de Deus. Ele deu honra a quem merece honra. Faraó, quem me revelou isso, quem revela os mistérios dos sonhos, não sou eu, mas sim Deus. Quando temos a oportunidade de assim fazê-lo, será que fazemos igual? Será que nunca fomos tentados ou até mesmo cedemos a
a tentação de tomar para nós algo que não é mérito nosso, porque a única coisa que o homem pode fazer sem Deus é pecar. Por mais que você se considere dono de habilidades ou recursos, tudo isso é emprestado por Deus por um tempo limitado, que é a nossa vida. As coisas mudam rapidamente. O coração do homem faz planos, mas o coração do homem é enganoso. A resposta certa sempre vem da boca do Senhor. É Ele quem realmente sabe aquilo que faz. Tal como declara Jeremias 29:11, quando o Senhor diz: "Pois eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro", ou, em outras versões, para vos dar o fim que desejais. Se nós queremos ter um final feliz, se nós desejamos uma esperança e um futuro, nós devemos, de fato, confiar nos planos, nos propósitos de Deus, mesmo quando nossa vida parece estar do avesso. Ontem caiu um grande temporal em Campinas. E hoje cedo, quando eu fui à biblioteca, eu percebi que havia equipes da prefeitura vistoriando o Rosinha, aquele jequitibá que ficava ao lado do Seu Rosa, o qual caiu décadas atrás aqui em Campinas, nos anos 90. E ontem caiu um raio no Rosinha, mas a integridade dele, pelo que eu vi, pelo que os homens estavam lá averiguando, não foi comprometida. E isso me fez entender uma coisa. Aquilo que derruba grandes árvores, tal como um jequitibá rosa, o Seu Rosa e o Rosinha, que estão lá no Palácio dos Jequitibás em Campinas, não são os raios que caem sobre eles, mas sim as suas raízes, quando elas estão doentes ou não estão devidamente aprofundadas em solo sólido. Porque o Seu Rosa, nos anos 90, ele caiu por causa disso. Não foi nenhum raio que caiu sobre ele, mas sim as suas raízes que apodreceram. E por isso, aquela grande árvore, símbolo de nossa cidade, tombou por terra, caiu no chão e virou lenha, virou história. O Seu Rosinha recebeu um raio ontem. Eu vi vídeos, imagens desse raio. Algo impressionante. Mas ele permanece de pé. José, ele recebeu vários raios sobre si no decorrer da sua vida. Mas o segredo é que José tinha raízes fortes. Ele estava alicerçado na rocha. E por isso ele não foi derrubado. Será que você, a exemplo de José, está firmado na fé ou está firmado em crenças? Porque as crenças, elas nos traem. As crenças, elas podem mudar. Mas a fé naquilo que é eterno é atemporal. Não é nenhuma tempestade que colocará por terra aquilo que está edificado sobre a rocha. Tal como é dito sobre a casa construída na rocha. Uma foi feita na rocha, a outra sobre a areia. Quando vieram as chuvas, quando vieram as tempestades, a casa que estava construída com alicerces na areia tombou, caiu por terra e foi embora. Mas a casa que estava construída sobre a rocha, ela continuou firme, inabalável, assim como José. José, ele serve de exemplo e oferece aprendizado a qualquer tipo de pessoa do nosso dia. Não somente aqueles que nutrem nele um exemplo de fé, mas também um exemplo prático de gestão de negócios, por exemplo. José, quando revelou os sonhos de Faraó, foi colocado por Faraó como governante da terra do Egito, abaixo somente da própria coroa de Faraó, como vizir daquela grande terra, daquela grande nação. Porque José, ele não somente enxergou o problema, mas ele também deu a solução para o problema. Ele disse que o sonho do Faraó, aqueles dois sonhos, na verdade, eram um só sonho. As 7 vacas gordas devoradas pelas 7 vacas magras, as 7 espigas gordas devoradas por 7 espigas magras. José declarou que aquelas 7 vacas e 7 espigas eram 7 anos. Haveriam 7 anos de prosperidade, de fartura na terra do Egito. Mas depois haveriam 7 anos de dificuldade, de pobreza,
De fome. E qual foi o conselho, a direção dada por José? Colocar um homem inteligente e sábio para ajudar Faraó naquela questão. Colocar supervisores para administrar as tarefas que deveriam ser feitas em prol de se guardar 1/5 de tudo que fosse produzido na terra do Egito nos celeiros reais, para que, naqueles 7 anos, os celeiros fossem cheios, para que, havendo depois a fome sobre a terra, ninguém padecesse, perecesse de fome. José lhe viu o problema e José trouxe a solução. É isso o que as empresas, por exemplo, procuram no meio corporativo. Não apenas pessoas que enxerguem lacunas, que vejam problemas, mas pessoas que tenham inteligência e sabedoria, a capacidade de preencher aquelas lacunas. E José era um homem desse tipo, dessa espécie de ser humano. Alguém capaz de enxergar não apenas o copo vazio, mas de enxergar as possibilidades e saber que, de fato, sempre há uma saída, ao contrário do pessimismo de Drummond, que achava não haver saída, que achava não haver solução no poema José. Quando entendemos isso, nós percebemos porque José ele foi colocado por Faraó como governante daquela terra. Faraó tirou da sua própria mão um anel e deu aquele anel para José. Faraó colocou uma corrente de ouro em José, colocou vestes novas em José, colocou José num carro especial, num carro oficial do Egito, e ordenou que desfilasse por aquela terra, e que quando José passasse, todos se dobrassem diante de José, sabendo que acima dele estava somente o Faraó. Essa narrativa, episódio de José, me lembra um outro grande reino que já existiu na antiguidade na face da terra, que foi a Babilônia. Quando o rei Xerxes, certa noite, ele perdeu o sono, porque o Deus que dá sonhos também é o Deus que tira o sono dos reis. E certa noite, o rei Xerxes, ele perdeu o seu sono e foi ver pergaminhos, manuscritos, ele foi ler para tentar curar a sua insônia. E nisso ele encontrou nas crônicas uma conspiração que foi arquitetada por 2 servos contra ele, mas que foi revelada por um homem. E por isso o rei da Babilônia estava vivo. E ele perguntou a um de seus criados, a um de seus servos, que recompensa esse homem recebeu pelo bem que ele me fez. E foi dito, nada. Ele não recebeu nada, rei. E naquele momento, Xerxes, ele viu passando Amã, que era um dos seus servos, o chamou e perguntou a ele, Amã, o que você faria a um homem a quem o rei deseja honrar? E Amã achou que a conversa era com ele, não era. Porque o homem que revelou aquele plano conspiratório que ajudou a livrar a vida do rei foi o parente de Ester, Mardoqueu ou Mordecai, como você prefira. E Amã começou a exaltar aquele homem achando que era ele mesmo. Um homem como esse merece receber as roupas do rei, merece ser colocado no carro do rei, deve ser levado por toda a cidade para ser reverenciado, para mostrar a gratidão do rei. E o rei Xerxes gostou dessa história. E ele disse, faça exatamente isso sem poupar nada com Mardoqueu, porque ele fez algo bom para mim e eu não retribuí quando poderia ter feito. E nós que conhecemos o livro de Ester, a narrativa bíblica, nós sabemos que Amã era o homem que desejava destruir não apenas o parente de Ester, mas todo o povo de Israel. Perceba uma coisa, até aqueles que arquitetam, que planejam o seu mal, eles verão a bondade de Deus manifesta em sua vida. Não é necessário que você levante a sua mão, que você retribua agressões, palavras amargas de pessoas rancorosas. José não fez isso. O parente de Ester também não fez isso. Ambos esperaram confiantemente no Senhor, a despeito de todo o cenário negativo que era construído ao redor deles. O nome disso é fé.
E é isso que realmente nos faz prevalecer sobre as intempéries da nossa vida. Da mesma maneira que Faraó, ele ficou sabendo de José, o rei da Babilônia ficou sabendo do ato de bondade daquele homem. Deus, ele não se esquece de nada. Talvez as pessoas, tal como o copeiro do rei, se esqueçam de você. Mas tenha certeza de que Deus, ele está com os pensamentos fixos na sua vida, como nós vimos lá em Jeremias 29:11. Deus tem planos de paz e não de mal para a sua vida. José nos mostra, como nós já mencionamos brevemente, que ele é um exemplo de fé, um exemplo de sabedoria, de inteligência, de administração de bens. Aproveitando, nós vimos recentemente uma grande crise acometendo uma rede conhecida que é Americanas. Uma rede que a cada ano sempre faturou bilhões. E mesmo assim, foi constatado em janeiro desse ano, na sua contabilidade, um rombo de 20 a 40 bilhões de reais. E eu me pergunto, como é possível uma coisa dessa? Uma rede tão próspera, uma rede crescente, com tantas unidades, com presença não apenas física, mas digital, realmente imersa nesse novo meio de comércio através da internet? Como é possível chegar a um ponto desse de um rombo, uma expectativa de falência, de ruína? É porque as pessoas que lá estavam não fizeram uma boa gestão dos recursos. Algo que nós aprendemos com José. Porque a solução para que o Egito não padecesse de fome foi qual? Que fosse separado 1/5 de tudo que era produzido para quando houvesse necessidade, para que fosse usado no momento oportuno. Se você falar com qualquer consultor de educação financeira, você ouvirá dele algo parecido, que toda pessoa física, não somente empresas, deveriam ter uma reserva de emergência. Algo em torno de 3 a 4 salários guardados daquilo que ele ganha mensalmente, para o período de escassez, para o período de vacas magras. Porque nós vemos que a história ela é cíclica, algumas coisas se repetem. Então nós devemos olhar para exemplos que nos ensinem a enfrentar as dificuldades. Será que nós somos pessoas que resistem ao cartão de crédito? Quando nós recebemos o 13º, nós temos ciência de que aquele recurso, aquele dinheiro, ele deve ser guardado para o futuro? Ou será que quando chega 31 de dezembro já não há mais 13º? E esquecemos que em janeiro nós temos IPVA, nós temos IPTU, nós temos dívidas a serem pagas? Eu conheço pessoas que não sabem gerir até hoje seus recursos, e com muita dor no coração tento ajudá-las, mas nenhuma ajuda externa fará efeito se a própria pessoa não se ajudar. Não basta uma planilha de educação financeira, não bastam bons conselhos, é necessário de fato aplicação pessoal para que se mude aquele quadro. Então, se você hoje está no tempo das vacas gordas, das espigas gordas, se você está empregado, tem uma fonte de renda como funcionário ou como empresário, que você pense e se lembre que haverão dias maus também mais à frente. Isso é algo que acontece com qualquer pessoa, sejam elas boas ou más. Chove tanto no telhado do crente quanto no telhado do descrente. Nós devemos ter sempre compreensão disso e nos programar, nos planejar para que quando chegar a dificuldade nós não venhamos a perecer junto com os nossos recursos. José, ele é um referencial para nós de como a fé ela prevalece sobre as crenças. Hoje, muitas pessoas procuram um tipo de fé que seja saborosa, que seja algo que traga somente benefícios à sua vida. E quando eu penso nisso, eu me recordo de pregadores de décadas atrás que eles eram
muito sinceros naquilo que eles colocavam sobre o que era a vida do cristão. Tanto podemos falar dos apóstolos, de Paulo e tantos outros heróis, mártires da fé, que deram as suas vidas para não negar aquilo no que eles creem, a Cristo. Como também podemos olhar para pregadores mais recentes do século passado, tal como A.W. Tozer. E foi lembrando de Tozer que eu trouxe o seu devocional para ler um pequeno trecho, o qual fala sobre problemas e aflições. Quando ele medita sobre Romanos 8:35, ele faz a seguinte meditação: Jesus não prometeu a nenhum de nós que a vida cristã seria fácil. Ele não prometeu libertação dos problemas e das aflições diárias. Ele não prometeu nos levar ao nosso lar celestial em uma nuvem fofa e cor-de-rosa. Vivemos nossa vida no conhecimento da graça de Deus, mas não ousamos esquecer que nosso Senhor veio para morrer por nós e para expressar a moral imutável e a vontade redentora de Deus para o seu povo. Porque li esse trecho do devocional do diário de Tozer, para que possamos entender que é justamente o que ele fala. Não devemos esperar uma nuvem fofa e cor-de-rosa para que nos assentemos nela e sejamos levados para o céu, para um lugar melhor. Não. Cristo nunca prometeu isso. Pelo contrário, ele nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos conservar, manter o bom ânimo diante das crises, diante das tribulações, tal como fez José. Se você ler de Gênesis 37 a Gênesis 50 e qualquer outro trecho das Escrituras, você não verá em nenhum instante José reclamando da sua vida. José reclamando dos irmãos, reclamando da mulher de Potifar. Você não verá José reclamando do ingrato, do copeiro que foi embora e esqueceu dele. Não. Você vê da boca de José sair somente palavras saudáveis, palavras de vida, palavras de esperança. Ele mesmo, quando se deu a conhecer aos seus irmãos, ele declarou que Deus permitiu que aquilo fosse feito para que a vida de muitos fosse salva. José, ele não deixou em nenhum momento de enxergar o propósito de Deus em tudo aquilo que acontecia na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, até a adversidade, até a doença, até a injustiça, até as traições, até a morte. Tudo isso ajuda a forjar um caráter inabalável e nos confere um coração inoxidável. Um coração que não carrega nenhuma mancha, mas que carrega dentro de si pessoas. Tanto é que José, na hora em que ele tinha o poder de retribuir o mal recebido dos irmãos, o que ele ofereceu no lugar da maldade foi a bondade. Mandou víveres, alimentos para os seus irmãos, para seus familiares. E quando ele se revelou aos seus irmãos, ele pediu que trouxessem a ele o seu pai, e que eles também viessem com o pai, para que ele pudesse cuidar deles. Esse é um coração segundo o coração de Deus. O coração de um homem que é guiado por fé, mas não se entorpece pelos sentimentos passageiros. E nós vemos, finalizando aqui, as palavras do pai de José para ele, em Gênesis 49, versículo 22. Quando Jacó abençoa os filhos, ele diz o seguinte a José, no versículo 22. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. O meu desejo a você que nos ouve nesse momento
é que você também seja uma árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte, cujos ramos se estendem por cima do muro. Se constroem muros ao seu redor, tentando aprisioná-lo, tentando sufocá-lo, seja a mágoa, seja o que for, que os seus galhos cresçam acima desses muros e que você continue dando fruto. Seja a estação própria ou não para frutificar, continue dando o seu melhor a todos, inclusive àqueles que o aborrecem, àqueles que o perseguem. Agradeço a sua nobre atenção e que você medite em José. E se você nunca leu a narrativa da sua vida, que você o faça e busque ter como ele um relacionamento com Deus, um relacionamento que de fato o permitiu prevalecer contra tudo aquilo que ele enfrentou. Um grande abraço, que Deus o abençoe e uma ótima semana.